Olá, ele é graduado e mestre em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP e doutorando em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde 2003, é professor do curso de jornalismo do Mackenzie. Dentre as disciplinas selecionadas, destaques para jornalismo e geografia das cidades e princípios de empreendedorismo. Com ampla experiência na criação e coordenação de projetos experimentais, acadêmicos e laboratoriais, nas mídias impressas e digitais, ajudou a criar diversos produtos para o curso. Também foi coordenador da categoria Jornalismo do Prêmio ExpoCom e membro da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe o professor Marcelo Lopes. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, por que jornalismo? Essa é sempre uma história engraçada, né? Porque quando eu era bem criança eu não imaginava ser jornalista. Eu queria fazer física, química, a molecada na escola tiravam sarro, dizia que eu era o cientista maluco, né? Mas por outro lado tinha uma coisa bastante curiosa, eu brincava de fazer jornal desde muito cedo, eu não sabia nem escrever ainda, né? E já brincava, pegava uma folha de papel, alguma coisa assim. Eu lembro que uma vez eu peguei um pedaço de papelão, rabisquei de um lado do outro e entreguei para minha mãe, falei, ó, tá aqui meu jornal, né? E apesar disso eu não imaginava fazer jornalismo, apesar de ter feito jornal na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. E aí ocorreu de eu fazer um desses simulados, né, de pré-vestibular. E na hora que foi preencher lá, que curso que você deseja, me deu um negócio assim do tipo, o que eu respondo aqui? E eu escrevi jornalismo lá, preenchi jornalismo e ficou até hoje. E hoje eu vejo que não poderia ser outra coisa, né? Desde o começo eu tenho essa coisa comigo, desde muito cedo, desde muito criança. E como que o senhor veio parar aqui no Mackenzie? Eu já era professor de jornalismo, eu já tinha passado por outras instituições privadas, instituições públicas, e eu tinha alguns conhecidos aqui também, e eu fui convidado para entrar dando aula no primeiro semestre, já com um desafio de criar um projeto laboratorial para esse primeiro semestre, que era um jornal mural, né? Então eu já entrei com esse desafio, e meu primeiro projeto aqui, vamos dizer assim, foi um jornal mural que era o MAC no Muro, e eu fui contratado para isso nesse momento, isso lá em 2003. Professor, aqui dentro do Mackenzie o senhor ajudou, como o senhor mencionou, a criar vários projetos, dentre esses a revista Paradoxo. O senhor acha que hoje, qual a importância da revista impressa? Olha, essa é uma boa pergunta, porque teve alguns momentos mais recentes que eu achava assim que revista é algo que, bem, revista impressa principalmente, né, é algo que já não tem tanto apelo. Mas o ano passado a gente acabou imprimindo uma edição nova da revista Paradoxos e ela teve uma acolhida tão legal, né, por parte dos alunos e dos colegas professores, que isso mexeu um pouco comigo, né? E essa revista é um dos projetos que eu tenho um carinho assim especial, né? Então a gente tem dado continuidade. Na medida em que a gente acha alunos interessados em fazer revista, e não são todos que são interessados, né? Mas a gente tem procurado fazer novas matérias, né? E vamos tentar fazer novas edições da revista Paradoxos, que é uma revista de opinião, né? Uma revista com um olhar mais crítico, mais analítico, trabalha muito com crônicas e também com formatos criativos, né? Na verdade, a gente não tem muito uma fórmula pronta para fazer essa revista, mas não é uma revista de reportagem, é uma revista de um olhar mais analítico, né? De tentar compreender o significado das coisas que estão acontecendo no mundo. E o senhor foi coordenador de um grande prêmio e membro de outro. Como que foi essa experiência na sua carreira? Foi muito legal porque no ExpoCom, né, que é o prêmio para produtos experimentais, né, patrocinado pela Intercom,
você tem contato com projetos que são desenvolvidos em cursos de jornalismo do país inteiro, né? De norte a sul do país. Então é muito legal você ver essa diversidade, de você ver as coisas novas que estão surgindo, de você perceber também que aqui no Mackenzie a gente muitas vezes está fazendo coisas até, vamos dizer assim, um pouco além, né, do que outros estão fazendo. E é um grande aprendizado. E foi também um trabalho bastante cansativo, porque você cuidar da organização de um prêmio é algo que exige uma logística, né, uma disposição muito grande. E fazer isso de uma maneira evidentemente voluntária, né, porque quando você participa dessas coisas é sempre como voluntário. Foi um desafio muito grande e me serviu como de muito aprendizado, com certeza. Então, foi uma época difícil, mas também uma época que a gente guarda boas lembranças. E o senhor está no Mackenzie desde 2003. Como que o senhor avalia de quando o senhor entrou aqui para hoje? Nem parece que são 20 anos, né? Parece que foi ontem que a gente começou. E hoje a gente tem uma mudança muito grande, né, na profissão. O digital ele já estava ali, né, como um campo de trabalho no começo do curso. Isso foi se aprofundando. E o grande desafio hoje é você pensar o que queremos para a profissão, o que faremos daqui em diante, né? Quais serão os projetos que a gente vai fazer daqui para frente, quais os métodos que vamos adotar. Então a gente está num momento de bastante inflexão e reflexão sobre esse futuro, né? Acho que mudou demais nesse aspecto, a questão da tecnologia, por exemplo, e de você enxergar que na sociedade o jornalismo, né, como uma instituição que tem um papel importante na democracia, né, como uma instituição que promove o debate público, né, que oferece a informação de credibilidade, né, necessária para esse debate democrático, como que isso hoje está em crise, porque a própria democracia ela está sendo questionada, né? Então é um momento de tensão. Mas eu acredito que os valores democráticos eles são importantíssimos, eles são imprescindíveis se a gente deseja conviver em sociedade, né? Uma sociedade possível, né, de ser vivida em harmonia, apesar de todas as limitações, os defeitos, né, que o sistema democrático tem. Na verdade, não o sistema democrático, mas as pessoas que operam o sistema democrático, né, elas são pessoas, então elas são falhas. Apesar de tudo, acho que esse ainda é a melhor maneira que a gente tem de viver em sociedade. Então, o desafio do jornalismo, aquele desafio primordial, né, de ser parceiro da democracia, ele permanece. A gente tem que resgatar isso, a gente tem que manter o foco nisso. Agora, em termos de mercado, a gente tem que descobrir novas formas de cumprir com esse objetivo, né, de chegar nas pessoas. E eu pessoalmente acredito muito que o chamado jornalismo local, eu gosto de chamar mais de jornalismo de proximidade, um jornalismo feito para e com as comunidades, acho que é um caminho possível. Eu, pelo menos, tenho pesquisado isso e investido nisso. Professor, eu vou querer saber do senhor qual que é a maior dificuldade para o jornalista hoje, mas isso no próximo bloco. O Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo volta já.
O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta e ao meu lado o professor Marcelo Lopes. Professor, retomando um pouco da pergunta do bloco anterior, como que o senhor acha que são as maiores dificuldades para o jornalista hoje? Olha, as dificuldades eu acho que elas não são muito diferentes do que elas sempre foram, né? O jornalista ele tem que garimpar a informação, né? Ele tem que ser curioso, ele tem que ser persistente, ele tem que ir atrás. Eu acho que o grande momento do jornalismo é aquele, não é um momento nem quando a gente faz a matéria ou termina a matéria, mas é aquilo que vem antes, é a apuração. A apuração para mim é primordial, é o que dá mais trabalho realmente. E eu acho que a grande dificuldade talvez seja ter a consciência do quanto que apurar e não estar satisfeito com a apuração, apurar mais e melhor é o caminho para um jornalismo de qualidade. Eu costumo falar isso para os meus alunos e insistir muito nesse ponto. E talvez seja a grande dificuldade porque é onde a gente tem, é onde é mais trabalhoso mesmo, né? É a apuração. O senhor mencionou que o senhor fala isso para os alunos e como torná-los aptos ao mercado de trabalho? Eu acho que a universidade ela tem que fazer ao mesmo tempo duas coisas. Ela tem que promover uma reflexão teórica sobre o campo específico do jornalismo, assim, com bastante profundidade, e ao mesmo tempo fazer a ponte disso com a chamada prática, né? Ou seja, a gente tem que promover aqui experiências, né, de reportagem, de apuração, de desenvolvimento de produtos jornalísticos, e é algo que eu sempre trabalhei aqui dentro, é algo que me dá um prazer muito grande de fazer, né, de você fazer essa ponte o tempo todo entre teoria e prática. Não é que isso tem que ser o momento da teoria e o momento da prática, as duas coisas juntas, né? Eu já dei aula de teoria de jornalismo aqui no curso e já trabalhei e trabalho com vários projetos laboratoriais. E eu nunca, estando numa sala de aula dita, né, normal ou dentro de um laboratório, eu nunca tive dois comportamentos distintos, né? Eu sempre trabalhei teoria e prática de uma maneira integrada. Eu acho que tem que ser assim. E o senhor consegue fazer uma projeção do jornalismo nos próximos 20 anos? Próximos 20 anos? Olha, tecnologicamente é difícil falar, porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Mas eu acredito que, apesar dos desafios que a gente vê, às vezes, de colocar o sistema democrático em dúvida, eu acho que daqui a uns 20 anos, pelo menos eu quero, né, estar nessa defesa ainda dos valores democráticos, dos valores da liberdade. Então, eu imagino que daqui a 20 anos a gente vai estar defendendo isso e tentando fazer, seja em qual for a plataforma que existir na época, né, em qual mídia que for, o importante, mais do que a mídia, são os valores que dão sentido à profissão. Eu acho que esses valores eles devem permanecer e eu acho que daqui a 20 anos estaremos com eles ainda. Espero que estejamos firmes e fortes com isso. E, professor, para nós encerrarmos, eu queria que o senhor deixasse uma dica para esses futuros jornalistas recém-formados. O jornalista tem que ser curioso, né? Ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, ele não pode desistir diante da primeira dificuldade, nem da segunda, nem da terceira. Ele tem que ir atrás da notícia, apurar. É um trabalho incansável e ele tem que ser um eterno vigilante, né, dos valores da profissão, da democracia, enfim, ele tem que manter isso cotidianamente. Ele não pode ter um momento de vacilo em relação a isso. Não sei se é bem um conselho, né, mas eu acho que é o que vai permitir que ainda continue a existir jornalismo, né? É o que dá sentido a ele, né? Se a gente perder o sentido dele, então a gente vai realmente achar que ele não é mais necessário. Então o sentido da profissão tem que ser preservado a todo custo. Marcelo, quero agradecer a sua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço e muito obrigado aqui pela oportunidade. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nessa conversa. Até o próximo episódio do Memórias.